Prioridade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre com as principais notícias do Brasil e do mundo, às 5 horas da tarde, sempre às 5 horas da tarde. E sempre com a gente, a Laura Couto, lá na nossa redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Isso, volta de feriado e a gente, Laura, vai começar com notícias sobre a guerra que vai se alastrando a um risco gigantesco, como alertou hoje o Celso Amorim, né? Veteraníssimo diplomata brasileiro, fez esse alerta numa entrevista. Nós vamos daqui a pouco trazer mais detalhes sobre o alerta feito por Celso Amorim. Bem, o Irã atacou hoje a maior base norte-americana no Oriente Médio. 6 mísseis foram lançados contra a base. Esse ataque, por sua vez, é uma resposta aos bombardeios dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã. Os Estados Unidos atacaram instalações nucleares do Irã neste fim de semana. A gente tem aqui o mapa. A principal instalação é esta que está aqui em Fordov. É uma instalação que fica debaixo de uma montanha, uma instalação subterrânea. Os israelenses não conseguiam atingir com as suas bombas e os Estados Unidos teriam lançado aquelas super bombas capazes de atingir alvos subterrâneos. Não há informação sobre o grau de destruição, né, que atingiu esta base nuclear dos iranianos. E hoje, como resposta, o governo de Teherã atacou a base de Al-Udeid, que fica no Catar e é a maior instalação norte-americana no Oriente Médio, abrigando mais de 10 mil soldados. Então, atenção, no fim de semana os Estados Unidos atacam o Irã e hoje, segunda-feira, o Irã devolve com um ataque na principal base, como já era esperado, inclusive, na principal base militar norte-americana no Oriente Médio. Devido a esse ataque iraniano, o espaço aéreo do Catar e dos Emirados Árabes Unidos foi fechado. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou que a sua base foi alvo de mísseis balísticos de curto e médio alcance. Até o momento não há relatos de vítimas entre as forças norte-americanas. De acordo com o comunicado, os Estados Unidos monitoram a situação de perto, é claro, né? Isso não precisa dizer. E devem divulgar novas informações a qualquer momento. Enquanto isso, Israel não recua nos ataques contra o Irã. Então, o Irã agora é alvo dos dois, de Israel e dos Estados Unidos. A Laura Couto tem mais informações sobre isso. Laura. Pois é, Rodrigo, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse hoje em uma publicação no X que o exército israelense está atacando com força sem precedentes vários símbolos do regime iraniano. Eu trouxe aqui o que ele disse no X, ele disse o seguinte: as forças israelenses estão atacando alvos no coração de Teherã, incluindo uma prisão especial para presos políticos e opositores do regime. O relógio da destruição de Israel na Praça Palestina, a sede da segurança interna da Guarda Revolucionária, entre outros alvos. Para cada tiro disparado na retaguarda israelense, o ditador iraniano será punido e os ataques continuarão com força total, Rodrigo. Aí é a fala grandiloquente desse ministro israelense, Laura, que é o mesmo que atacou o Brasil, viu? No começo da guerra, quando o presidente Lula denunciou a agressão israelense contra a população civil palestina, ele fez ataques diretos ao Brasil. E agora com essa fala típica de regimes ditatoriais, inclusive o Israel Katz, né, dizendo que Israel está atacando alvos que são símbolos do regime iraniano, né? A Laura trouxe aí, inclusive, algo que muita gente não entendeu. Eles atacaram uma prisão, Israel diz que atacou uma prisão onde estariam presos políticos. Bom, opositores do regime iraniano. Mataram todo mundo? Os opositores, é isso? Ficou essa dúvida, assim, qual o objetivo de atacar uma prisão onde estão opositores, se na verdade o objetivo de Israel é trocar o regime, né? Destruir o regime, o governo atual iraniano. A gente preparou um mapa aqui da região, é sempre bom a gente ter aqui a visão total da região, né? Israel, né? Sempre lembrando que entre Israel e Irã não há fronteira, há outros países aí no meio do caminho, e isso mostra, esse mapa aqui, se você estiver só nos escutando, vale a pena olhar um pouco agora para a tela, mostra o que o conflito pode causar se ele se espalhar para outros países, como já começou a acontecer.
O Irã fez ataques a uma base no Catar hoje, então você já espalha o conflito. Então você tem aqui no meio do caminho Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Síria, Jordânia. No caso do Iraque, Arábia Saudita e Kuwait, fortes produtores de petróleo. Então pode haver uma crise generalizada do petróleo. E por que eu estou falando disso, mostrando esse mapa? Porque, em resposta aos ataques dos Estados Unidos, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã deve tomar a qualquer momento a decisão final sobre o fechamento do Estreito de Hormuz. Daqui a pouco eu vou mostrar no mapa o que é o Estreito de Hormuz. A informação foi dada pela agência estatal do Irã após o parlamento ter aprovado a medida. Então, o parlamento iraniano já aprovou fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% da produção global de petróleo e gás. O parlamento já aprovou e agora falta o Conselho de Segurança Nacional, o Conselho Supremo de Segurança Nacional, como eles dizem no Irã, também tomar a decisão final, colocar a marinha iraniana e fechar esta passagem. Vamos colocar no mapa, colocar na tela aqui o terceiro mapa que a gente preparou, a nossa equipe preparou. Muito obrigado, gente, está aqui, ó. Então, vocês percebam que o Irã domina esta passagem. Você fala, como é que o Irã vai fechar no transporte marítimo? É uma passagem que no seu trecho mais estreito tem apenas entre 3 e 5 quilômetros de largura. Então, é completamente possível a marinha iraniana bloquear a passagem. E aí acontece o quê? Acontece que além do petróleo do Irã, que já está sendo atacado, a produção do Iraque, do Kuwait e parte da produção da Arábia Saudita não vai poder escoar por aqui. Do Catar não vai poder escoar por aqui. Vai afetar o Ocidente? Vai. Mas vai afetar também a China, que está mais para leste e que compra petróleo dessa região. Então, se for tomada esta decisão, olha aqui para a tela de novo, o Estreito de Hormuz é esse cantinho aqui, entre o Irã, Emirados Árabes Unidos, Omã, por onde passa 20% do petróleo do mundo. A qualquer momento pode vir a decisão final do Conselho de Segurança Nacional do Irã para fechar a passagem desse petróleo. Com a escalada de tensão na guerra entre Irã e Israel, o secretário-geral da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne as potências europeias e Estados Unidos, Mark Rutte, anunciou hoje que os países membros da aliança militar terão que aumentar os seus gastos com defesa para no mínimo 5% do PIB. Então, é o mundo se preparando para uma guerra total. É muito grave. É a OTAN, os países da OTAN, principalmente da Europa, tomando a decisão de subir para 5% do PIB os seus gastos com defesa. A decisão foi tomada durante a cúpula, nós temos as imagens aí, esta cúpula da OTAN realizada na cidade de Haia, na Holanda. Segundo o secretário Mark Rutte, todos os membros da OTAN concordaram com os termos em prol de uma defesa coletiva. E o incremento de gastos representará um salto gigantesco à medida que, segundo ele, o mundo se torna mais perigoso. Mark Rutte também ressaltou que os países membros vão quintuplicar os investimentos em defesa aérea, porque, abre aspas, vemos diariamente o terror mortal da Rússia vindo do céu sobre a Ucrânia. Devemos ser capazes de nos defender contra esse tipo de ataque. Então você percebe que são duas guerras se misturando aqui. É Irã e Israel, com muitas consequências humanitárias e econômicas por causa do petróleo, e a guerra Rússia e Ucrânia, fazendo a Europa subir os seus gastos com defesa. Então, são duas guerras que podem se encontrar. Daqui a pouco vamos trazer o alerta do Celso Amorim sobre isso. O secretário-geral da OTAN diz que os países membros fornecerão mais de 35 bilhões de euros em ajuda militar à Ucrânia só nesse ano. Para Mark Rutte, a entrada da Ucrânia na OTAN é um processo irreversível, portanto ele está desafiando mais uma vez a Rússia. A Rússia considera inaceitável a Ucrânia entrar na OTAN. E a OTAN está dizendo, é irreversível que a Ucrânia entre. Então, gente, nós estamos num ponto de ruptura realmente entre Ocidente e o bloco Rússia-China, uma ruptura que pode ter consequências dramáticas para o mundo inteiro, Vamos falar de Putin, Vladimir Putin, estamos falando da Rússia, O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu hoje com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. A informação foi confirmada pelo Kremlin.
Laura Couto tem mais informações sobre esse encontro Irã e Rússia. Laura. Rodrigo, Putin condenou os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas nesse encontro com o chanceler do Irã, o Abbas Araghchi. O presidente russo ele classificou o ataque como um ato de agressão absolutamente sem justificativa. Durante essa reunião, o Putin disse que a Rússia está se esforçando para ajudar o povo iraniano e acrescentou que os países têm uma relação de longa data, amigável e confiável. Na quarta passada, o Putin conversou por telefone com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, o Mohammed bin Zayed, para discutir possíveis ofensivas entre Israel e Irã. Segundo o Kremlin, ambas as partes expressaram profunda preocupação com a contínua intensificação do conflito. Rodrigo. Muito bem, Laura, você trouxe aí então o encontro de Putin com o representante iraniano num momento dramático para o Irã. Você tem a guerra Irã-Israel, e aí Israel se apoia na potência da América do Norte, nos Estados Unidos, e o Irã está buscando equilibrar esse jogo, tentando se apoiar na Rússia. Enviou o seu principal diplomata, o seu ministro, para conversar com Putin. O Putin condenou os ataques dos Estados Unidos, mas não dá nenhum sinal de que a Rússia vai entrar militarmente no conflito. A Rússia já tem a guerra com a Ucrânia. Dificilmente vai embarcar num segundo conflito bélico agora ao lado do Irã, mas é uma situação de muito tensionamento. Outro ator que aparece aqui, nós vamos trazer para você, o líder norte-coreano Kim Jong-un, declarou apoio irrestrito ao Irã, afirmando que Teherã não está sozinho e colocando as Forças Armadas da Coreia do Norte no estado de alerta máximo. A declaração foi feita durante uma reunião com altos comandantes militares em Pyongyang, a capital norte-coreana. Kim classificou os recentes bombardeios ao Irã como, abre aspas, atos de agressão contra a paz e prometeu uma resposta severa a qualquer país que, segundo ele, ameace a soberania iraniana, lembrando que a Coreia do Norte forneceu soldados à Rússia para atuar na guerra contra a Ucrânia. Então tem um eixo aí muito delimitado. Rússia, Coreia do Norte, o Irã tenta fazer com que esse eixo participe e o apoie nesse confronto que já envolve Estados Unidos e Israel. A manifestação da Coreia do Norte eleva ainda mais a atenção internacional e evidencia o fortalecimento desse eixo pró-Irã. Teve manifestação também por parte do Brasil, mas daí é uma manifestação mais comedida, de análise, de preocupação, e era isso que eu queria dividir aqui com vocês. O assessor internacional do presidente Lula, Celso Amorim, um dos diplomatas mais experientes do mundo, com interlocução dos dois lados, né, no meio desta tensão. Ele disse hoje numa entrevista à CNN que vê o risco de ocorrer uma guerra mundial caso o conflito no Oriente Médio e a guerra entre Rússia e Ucrânia se comuniquem, é o que eu estava falando aqui, e há sinais de que elas podem virar uma coisa só. Vamos ler aqui o resumo do que disse Celso Amorim, talvez a principal frase dele nessa entrevista. Estamos vivendo um momento perigoso pelas partes envolvidas e perigoso para o mundo, porque há duas guerras com potencial de se alastrarem. Se essas duas guerras se comunicarem, teremos praticamente uma guerra mundial. Não digo uma guerra total, mas uma guerra com grande radiação negativa, com reflexos na economia e no preço do petróleo. E depois o Celso Amorim fez uma avaliação com base na experiência dele. É o segundo quadro que nós estamos vivendo aqui, que nós temos aqui, que é a frase dele falando sobre a experiência dele, né? Que o contexto atual, no entendimento dele, é o momento mais perigoso que o mundo já viveu, né? Estamos vivendo num momento perigoso, mais perigoso até, disse ele nesta fala, do que aquele momento da crise dos mísseis. Vocês se lembram lá no século passado, quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba que poderiam atingir os Estados Unidos. Aquela foi a crise dos mísseis na Guerra Fria. O Celso Amorim diz que em quase 60 anos de atividade diplomática, esse para ele é o momento mais perigoso que ele já viveu, que ele já vivenciou, desde a crise dos mísseis, que foi um momento em que a Guerra Fria podia ter virado uma guerra efetiva. Tem 83 anos, 63 deles ligados à diplomacia, nunca vivi um momento tão perigoso. Mesmo na crise dos mísseis, havia pessoas que se comunicavam. A União Soviética tentou um lance atrevido, mas voltou atrás. Agora são muitos atores e muito incontroláveis, disse o Celso Amorim
nesse alerta. Quem também lançou um alerta, Laura Couto, foi o Papa Católico. Diga lá, Laura. O Papa Leão XIV incentivou os membros da comunidade internacional a colocarem fim às guerras, em meio a essa escalada do conflito entre Irã e Israel. No fim da oração semanal de Angelus, no Vaticano, o pontífice pediu paz. Eu trouxe aqui um trecho da fala dele. Ele disse: a humanidade clama e clama pela paz diante das notícias alarmantes do Oriente Médio. Cada membro da comunidade internacional tem a responsabilidade moral de pôr fim à tragédia da guerra antes que ela se torne um abismo irreparável. Rodrigo. Aí a fala do Papa fazendo esse alerta. Bom, quem tem um pouco de responsabilidade está repetindo este alerta. A gente falava das duas guerras que podem se comunicar. Outra guerra que teve ações importantes foi a guerra Rússia contra a Ucrânia, Ao menos 5 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num ataque massivo de drones da Rússia contra Kiev, a capital ucraniana. Várias cidades ucranianas são alvos de ataque russo todas as noites, no momento em que as negociações de cessar-fogo estão num impasse. E olha, o Trump tinha dito: eu entro no poder e acabo com as guerras rapidinho. A guerra Rússia-Ucrânia eu acabo num mês. Em vez de acabar, a guerra está se aprofundando e pode se comunicar com esta outra guerra gravíssima na qual os Estados Unidos agora estão diretamente envolvidos. Putin fez ameaças, disse que pode tomar novos territórios ucranianos, afirmou que os povos russo e ucraniano são um só, dando a entender que a Ucrânia não terá a sua soberania totalmente respeitada. A Rússia quer que 20% do território ucraniano fique com ela. A Rússia já está tomado, O leste ucraniano já está tomado pelas tropas russas. A qualquer momento trazemos mais atualização sobre essas duas guerras que podem se comunicar e virar um conflito só, no entendimento e na definição de Celso Amorim. Vamos para as notícias do Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara abriu nesta segunda-feira o prazo para que a deputada Carla Zambelli, do PL, se defenda no processo que pode levar à perda do mandato dela. Está com prisão decretada, Está escondida na Itália e deve perder o mandato a qualquer momento. A deputada tem 5 sessões deliberativas no plenário para apresentar sua defesa e indicar eventuais provas. A contagem das sessões vai começar nesta terça, ou seja, amanhã. Laura. Rodrigo, os advogados da deputada licenciada Carla Zambelli vão apresentar por escrito a defesa da parlamentar contra a perda do mandato. Depois da apresentação da defesa, o relator, o deputado Diego Garcia, tem 5 sessões também para apresentar um parecer. Depois da votação na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, o caso segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Só que pelos prazos regimentais, o processo pode ficar para agosto por conta do recesso parlamentar, Rodrigo. É isso. Então, até agosto, a Carla Zambelli deve estar sem o mandato. Os deputados da cúpula da CCJ avaliam que não adianta agir para tentar salvar a Zambelli, mesmo o pessoal da direita não tem esperança de salvar o mandato da deputada condenada e foragida Carla Zambelli, mais uma bolsonarista escondida para tentar escapar da justiça. Vamos falar de um caso complicado, um caso triste, da brasileira Juliana Maringe, apenas 26 anos. Ela está presa num vulcão lá na Indonésia, no Monte Rinjani, depois de cair, enquanto fazia uma trilha na região. Juliana fazia um passeio de 3 dias, a gente tem imagens aí da região, quando na madrugada de sábado foi deixada para trás pelo guia, após dizer que estava cansada. Ela estava num grupo com mais 3 ou 4 turistas, eles foram andando à frente, ela ficou um pouquinho para trás. Quando foram se dar conta, a jovem já tinha escorregado e caído numa área de difícil acesso, a mais de 500 metros de profundidade na encosta do vulcão. A gente tem imagens aí, olha só, ela ali imóvel, é um local de difícil acesso, foram imagens feitas por drone, então não é que as pessoas estão ali pertinho vendo, não. Um drone se deslocou e conseguiu ver que ela está ali, mas as equipes de resgate não conseguem acessar esse lugar. A última tentativa aconteceu hoje à tarde, mas foi interrompida por conta do mau tempo. O governo brasileiro informou que está colaborando no resgate. Funcionários da embaixada chegaram ao local, da embaixada brasileira na Indonésia, chegaram ao local para acompanhar pessoalmente o resgate. Está aí a brasileira, a gente deseja sorte, tomara que as equipes consigam, que o tempo melhore e consigam resgatar a brasileira que está lá nesse local, um vulcão. Está presa ali numa encosta de um vulcão lá na Indonésia. Bem, vamos voltar aqui à política brasileira, e a política misturada com polícia. A defesa de Marcelo Câmara, militar, ex-assessor de Bolsonaro, recorreu nesta segunda-feira da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva
a prisão preventiva dele. Câmara foi preso na quarta-feira, na véspera do feriado, em Sobradinho, no Distrito Federal, depois de uma ordem de Alexandre de Moraes. Na petição enviada ao STF, a defesa nega qualquer violação, sustenta que não há elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva. É mais um bolsonarista que frequentava o Palácio e que tentou ajudar no golpe de Estado, segundo a Polícia Federal. Tá em cana também o Braga Neto, aquele outro general, Mário Fernandes, vários militares presos preventivamente, antes mesmo de terminar o julgamento lá no STF. E falando em trama golpista e julgamento, amanhã estão marcadas as acariações do processo que analisa a tentativa de golpe. Laura Couto conta mais detalhes pra gente, Laura. Rodrigo, a primeira cariação vai ser entre o Mauro Cid e o general Braga Neto e está marcada para as 10 da manhã. Os advogados do Braga Neto querem tratar do que eles consideram divergências entre as declarações do general e do Cid durante o interrogatório, principalmente naquele caso do dinheiro dentro da caixa de vinho. Em seguida, às 11, vai ter a acariação entre o réu Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça, e a testemunha, o general Freire Gomes, que é o ex-comandante do Exército. Os advogados do réu, Anderson Torres, afirmaram que a medida é necessária para esclarecer contradições de declarações do Freire Gomes. Rodrigo. É um momento importante do julgamento. Essas duas versões estão em choque e a tentativa de Braga Neto é desmontar completamente o Mauro Cid, desde que ele não consiga comprovar esta informação de que recebeu dinheiro. Recebeu dinheiro, a gente tem aqui as imagens do Braga Neto, na época que era interventor no Rio de Janeiro, era todo poderoso, e hoje ele está preso lá no Rio de Janeiro, aguarda o fim do julgamento, preso. Então, acariações amanhã, faltam as últimas diligências e depois começa a correr o prazo para as considerações finais da Procuradoria, do Ministério Público e, por fim, das defesas. Entre agosto e setembro, a gente deve ter o julgamento desse primeiro núcleo golpista no qual estão, né, Braga Neto, General Heleno e Jair Bolsonaro. Pessoal, prepare o bolso, hein? A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovou hoje o reajuste anual dos planos individuais e familiares no Brasil, que dessa vez vão subir 6%. A gente olha e fala, até é pouco, né? Porque o meu plano tem vezes que sobe 10%, 15%, 20%, é um abuso absurdo. A medida será válida de forma retroativa a partir de maio. De acordo com Carla Soares, né, diretora interina da ANS, o reajuste considera aumento das despesas assistenciais das operadoras. Tadinhas das operadoras, eu fico até com pena das operadoras, sabe? O limite percentual que pode ser cobrado é válido para o período de maio de 25 a abril de 2026. Para os planos que fazem aniversário em maio e junho, a cobrança já poderá ser aplicada em julho, no máximo em agosto. Atenção! Esse reajuste não engloba os planos de saúde coletivos de empresas ou por adesão. Esses outros, às vezes, têm reajuste até muito maior. Muito maior. Então, prepare o bolso se você ainda não recebeu o boleto. Falando ainda da política, voltando para a política brasileira, uma informação que interessa a direita e a extrema-direita. O Partido Solidariedade e o partido PRD, que é o antigo partido, o Solidariedade é do Paulinho da Força, esse sindicalista. E o PRD, que é o antigo partido do Roberto Jefferson, veio lá do PTB antigo, vão anunciar uma federação partidária. Bom, e daí? São partidos pequenos, estão fazendo federação para não desaparecer. Mas essa federação vai ter 10 deputados federais, um governador, e vai buscar ampliar as alianças com dirigentes de outros partidos, até para, se possível, dar guarida para uma candidatura presidencial. Não é isso, Laura? É isso mesmo, Rodrigo. Primeiro eu vou falar sobre essa tentativa dos partidos com a federação, de escapar da cláusula de barreira ou de desempenho, que é uma cláusula que estabelece o mínimo de votos que o partido precisa ter para receber recursos do fundo partidário, ter acesso à televisão, propaganda, na rádio, na TV. Agora, essa federação dos dois partidos está sendo vista como um bom plano B para o Ronaldo Caiado, que já anunciou a pré-candidatura às eleições de 2026. O Caiado hoje ele é filiado à União Brasil e o partido prometeu que ele pode disputar a presidência se ele alcançar 2 dígitos nas pesquisas eleitorais. Mas ele pode ser acabar deixando de lado caso o Bolsonaro apadrinhe algum candidato e o União Brasil queira aí uma vaga de vice. É isso. Então o Caiado, a princípio, Laura, tem a promessa, não, a União Brasil vai te apoiar, Caiado, para presidente. Mas a União Brasil está de olho, ou faz um acordo com o Lula, que hoje é pouquíssimo provável, eles estão dando todos os sinais de que vão romper com o Lula, e podem apoiar o candidato Bolsonaro. E aí o Caiado vai ficar no meio do caminho? Não.
ele está sendo convidado para integrar esta federação desses partidos menores e se lançar candidato de qualquer maneira. O jogo na direita e na extrema-direita ainda está bem embaralhado, como a gente vê por aí. Uma notícia para a gente ficar de olho. Na quarta-feira, o Senado deve votar o projeto que aumenta o número de deputados de 513 para 531. Vai mudar a ordem aí. 513, hoje são 513. E pode pular para 531. O projeto já foi aprovado na Câmara no começo de junho, com 270 votos a favor. O Senado está correndo com a votação porque em uma semana termina o prazo dado pelo STF para que o Congresso estabeleça essa nova distribuição. Se o Congresso não fizer, o Supremo faz. Sabe como é que é? Quando o Congresso senta em cima de umas histórias e não resolve, o Supremo vai lá e toma a decisão. Vamos conferir, porque várias bancadas vão aumentar, vários estados vão ter aumento de bancada pela questão da proporcionalidade da população, né? A gente tem aqui um quadro, uma arte para mostrar aqui o aumento dos deputados. Eu tinha previsto aqui. Tá aqui, olha. Então, por exemplo, o estado do Amazonas pode subir de 8 para 10 deputados. O Ceará, de 22 para 23, aumenta só um, né? Goiás também subiria 1, Minas Gerais também aumentaria 1, Mato Grosso de 8 para 10. O Pará é que vai ter o maior aumento, hein? De 17 para 21 deputados. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também teriam aumentos nas suas bancadas, está aqui no mapa. Esses seriam os estados em que haveria aumento da bancada por uma questão de proporcionalidade da população. Pessoal, eu estava falando aqui para prestar atenção, né, na questão do aumento dos planos de saúde, questão do bolso aí do brasileiro. Tem uma medida que está sendo tomada fora do Brasil, mas pode afetar muitas famílias aqui no Brasil. A lei proposta por Donald Trump para promover uma mudança no sistema tributário e fiscal dos Estados Unidos pode atingir imigrantes brasileiros, gente que mora lá. Projeto de lei que já passou pela Câmara, lá em Washington, e que agora está no Senado, esse projeto prevê a aplicação de um imposto de 3,5% sobre o envio de dinheiro de estrangeiros que trabalham lá nos Estados Unidos. É fonte de renda importante para muitas famílias no Brasil e em toda a América Latina, né? O presidente deu um prazo até 4 de julho para que os senadores cheguem a um entendimento para colocar esse projeto em votação. Vale lembrar que as remessas de trabalhadores latino-americanos que mandam dinheiro de volta aqui para o Brasil, para o México, para Honduras, Guatemala, é importantíssimo, né? Representa 2,5% do PIB em vários países do continente. Então, é algo também para a gente ficar de olho e pode afetar a economia. Não sei se no Brasil tem se é tão importante, se impacta tanto assim no PIB brasileiro, mas em outros países, especialmente da América Central, vai ter impacto. Se tiver que pagar imposto, menos dinheiro vai ser mandado e vai ter impacto nas economias. Vou trazer aqui uma atualização rapidinho sobre o clima. Subiu para 4 o número de mortes causadas pela chuva no Rio Grande do Sul. De novo, hein? De novo. Os dados são da Defesa Civil do Estado. Até agora, 132 municípios foram afetados. A gente tem as imagens de Porto Alegre. 6.200 pessoas estão desalojadas de suas casas e pelo menos 1.000 pessoas estão desabrigadas, ou seja, não tem para onde voltar, perderam definitivamente as casas. É uma situação que pode se agravar ainda mais nos próximos dias. 2 massas de ar polar vão chegar ao Brasil, trazendo uma intensa onda de frio ao sul do Brasil. E também esta frente deve chegar ao sudeste e ao centro-oeste. Então chuva no Rio Grande do Sul e frio intenso no sul e no sudeste. Para se ter uma ideia, capital paulista pode ter o frio mais intenso dos últimos 9 anos, com mínima de 4 graus a partir de terça-feira, ou seja, a partir de amanhã. Tirem os cobertores de dentro do armário, é o recado que a gente deixa. A onda de frio chegando ao sudeste e, infelizmente, tragédia lá no sul com as chuvas. Pessoal, queria deixar um recado aqui importantíssimo para vocês. Vem aí uma nova edição de um dos maiores sucessos da história do ICL. Eu falei bastante, prepare o bolso, né? Como é que faz? Está subindo o plano de saúde e tal. O Eduardo Moreira ensina você como investir. Se você conseguiu guardar um pouquinho do dinheiro, como é que você pode investir? E se você não guardou ainda, planejar para o futuro. Como é que você pode fazer para ter algum tipo de poupança própria para o seu futuro? É a primeira aula que qualquer pessoa precisa ver antes de investir. Você aprende de uma vez por todas como funciona o mercado financeiro, os erros mais comuns que muita gente comete. Como é que eu faço para participar dessa aula?
Digita iclurgente.com.br, iclurgente.com.br e a turma do ICL te avisa. 29 de junho, no domingo, às 8 da noite, o pessoal te manda uma mensagem, ó, é hoje, o Eduardo Moreira vai dar aula hoje. Sabe aquela hora no domingo que você já não tem muito interesse? Por que eu faço agora? Faz a aula e planeja o seu futuro. iclurgente.com.br, abre um campo para você preencher com o seu e-mail, você preenche e acompanha a aula sobre investimentos do Eduardo Moreira. É isso, dado o recado, eu quero agradecer a Laura Couto lá na nossa redação e nós voltamos amanhã com mais uma edição do ICL Urgente. Valeu, Laura. Tchau, Rodrigo. Até amanhã. Valeu. O ICL Notícias, segunda edição, vai começar já com a Gabi Varela e o Chico Sá. Valeu, gente. Olá, eu tenho uma dica importante para te dar e tem a ver com o seu dinheiro. Fazer investimento não é algo reservado apenas para as pessoas muito ricas, não, e que entendem a questão do mercado. O Instituto Conhecimento Liberta, o nosso ICL, quer mudar esse panorama, quer que você tenha acesso às informações que vão mexer com a sua poupança, com o seu dinheiro. É um manual para você começar a entender de verdade como é que opera o mercado financeiro. Eduardo Moreira, que veio do mercado, conhece bem isso, vai dar uma aula online de graça. É para você que quer cuidar do seu futuro sem depender de ninguém e sem embarcar em canoas furadas, discutindo e analisando tudo o que tem a ver com dinheiro. Para essa aula, investir é para todos. No dia 29 de junho, um domingo, a partir das 8 da noite. Fique de olho que alguma coisa melhora na sua economia pessoal. Até lá. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.